Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata. Eu resolvi fazer um experimento para ver até onde é possível aprender usando só o Duolingo. Antes desse experimento eu já fiz o curso completo do Duolingo de francês, espanhol e alemão. Mas eu sempre usei outros materiais ao mesmo tempo, então nunca foi só o Duolingo. Então, para fazer esse teste, já que eu já estava procurando uma desculpa para aprender italiano, eu resolvi fazer com o italiano, estudar só o Duolingo e não usar mais nenhum material durante esse tempo. O único material que eu usei foi o Duolingo, eu não usei mais nada durante esse teste. E eu vou mostrar os meus resultados para vocês, mostrando todas as habilidades que eu vou testar. Vou testar ler um texto em italiano, falar em italiano, fazer um teste de nível em italiano e mostrar os resultados para vocês no final desse vídeo. Antes de mostrar os resultados para vocês, eu quero falar algumas variantes desse experimento, algumas coisas que podem mudar o resultado para você. A primeira é que há um ano atrás eu fiz um experimento com o italiano também, mas foi só durante uma semana. Então eu estudei usando já materiais fora do Duolingo, mas foi durante uma semana e faz mais de um ano. E depois disso eu nunca mais vi nada de italiano. Então eu acho que uma semana é algo que não vai afetar tanto o progresso que eu vou ter durante esse tempo. O segundo é que italiano é uma língua latina, então querendo ou não vai ser mais fácil, o progresso vai parecer maior do que se você estiver fazendo Duolingo para inglês ou para alemão ou para outro idioma que seja mais diferente. E a terceira variante é que eu já falo francês e espanhol, então querendo ou não também ajuda. O espanhol eu sinto que não vai me ajudar tanto pelo que eu fiz ali do Duolingo, acho que não é tão parecido, talvez ele só vai me atrapalhar, porque às vezes eu tento falar alguma coisa italiana e eu acabo puxando a pronúncia do espanhol. Mas o francês, sim, eu sinto que me ajudou bastante. Porque se eu só falasse português, seria mais difícil lembrar de algumas palavras. Muitas eu consegui associar porque eu já falava francês. E também a gramática, por exemplo, o passado do italiano é muito parecido com o passado, a construção do passado do francês. E também tem muitas palavras tipo alors, allora, manger, mangiare, parler, parlare. Então tem muitas palavras que eu conseguia deduzir porque eu já falava francês. Mas, por outro lado, também vão me atrapalhar na pronúncia, porque às vezes eu puxava o R do francês, ou falava gente no lugar de gente. Muitas coisas eu puxava para a pronúncia dos idiomas que eu já falava, mas me ajudou assim, eu acho que vai me ajudar a entender melhor o vocabulário, pelo menos foi o que eu percebi fazendo o Duolingo. Então, eu terminei todas as lições do Duolingo de italiano, mas eu fiz só uma coroa de cada, então não esperei ficar dourado para passar pro próximo. Fiz todas as lições, uma de cada. E eu fiz de inglês para italiano, porque depois disso eu vou poder fazer os stories. Então, no experimento eu fiz só as lições, mas depois eu quero continuar estudando italiano, então eu vou fazer os stories também. E de português para italiano não tem acesso aos stories. Então, se você já fala inglês, eu recomendo sempre fazer de inglês para outros idiomas, porque você tem acesso a mais informação também. Então, vamos ver os resultados. Então, entrei aqui no site para testar o meu nível de italiano, são mais ou menos 40 perguntas e eles vão falar qual é o meu nível no final. Então, vamos lá ver. Então, o resultado aqui, eu acertei 17 de 30. Muitas eu não tinha certeza, principalmente conjugação de verbo. Porque o Duolingo ensina, sim, mas é muito confuso porque né, em menos de 2 meses, 2 meses e alguma coisa, eu vi todos os tempos verbais, então é muito rápido, eu precisaria me dedicar mais. Mas o nível aproximado deu entre A2 e B1, o que é muito bom, porque eu já estou há mais de um ano estudando alemão, por exemplo, e eu ainda não cheguei nesse nível, estou passando para o B1 agora. Então, esse é o meu resultado. Agora eu vou testar o meu reading, né? Vou testar a leitura de italiano. Eu tô aqui no site ReadLink, eu fiz um vídeo sobre ele, é muito bom para aprender vocabulário, escutar e ler textos em vários idiomas. Então aqui, ó, eu coloquei em italiano, falei que eu falo inglês e tô aprendendo italiano. Então, o nível eu coloquei até B2, que eu acho que é o nível que eu queria chegar em italiano, porque eu não penso em trabalhar com italiano, seria um idioma mais para eu conseguir me comunicar, ler e consumir conteúdo em italiano. Então, B2 é um ótimo nível para isso. E aqui, do nível B2, temos alguns com várias palavras, alguns maiores, aqui é B1. Então, esse texto aqui parece mais interessante para mim, porque é B2 e tem um número médio de palavras. Então, vamos ver dessas palavras o quanto que eu consigo entender. Vou clicar aqui. Vamos ler Silvia Avaloni, autrice di questo testo. Io ho letto al Quirinale l'8 marzo 2021, Giornata Internazionale della Donna, chilo speciale della 27ª ora. Então, eu não sei ler, a minha pronúncia não é muito boa, mas eu entendi toda a primeira aqui, não tenho nenhuma dúvida das palavras. Ero sempre la prima a vacarsi all'ingresso della escola e se sofrivam. Então, acho que só esse varcare, que não tenho certeza,
cross, ok. La mattina presto d'inverno il buio era così fitto, lá sembrava-me insonor... Aqui já tem várias palavras que eu não conheço, ó. Então, dark, denso. Ah, sim, é de sembrar, esse aqui eu já sabia. E insurmountable, não sei nem em inglês essa palavra, então, no caso, essas aqui, já temos 4 palavras que eu não sabia. Porque esse aqui eu até sabia, não lembrei da conjugação. L'atrio delle elementari era il solo rettangolo di luce della strada. Lo scendevo. Ah, scendevo de descer, não sabia. Dell'auto de mia madre e salivo di corsa della gratinata, não sei. Stairway, ok, das escadas. Então, já vemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras que eu não sabia. Poi mi sedevo, il silêncio, dalla volta. Sedevo, não tenho certeza. Sentar, não sabia. E aspettavo altri bambini, che lo avevo madre che non lavora. O forse sì, ma con orari diversi, più consoni a una famiglia. Tranquillo. Dove avevo imparato a vergognarmi di mia madre che lavora, non avrei saputo dirlo. Ero iscritto nell'area di gesti nei racconti che ascoltavo diretamente, ma da qualche parte e me andavo a... Então, dessa primeira página, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras que eu não conhecia. É uma média boa. Por o tanto que eu estudei, só dois meses mais ou menos. Isso. Reapproached, de haver um lavoro. Dell'amiche, de libre, anziché, eu acho que é alguma conjunção tipo assim que, mas vou confirmar. Instead of, ok, não era bem isso. Campo de cálcio, da cálcio. Cálcio apareceu bastante no Duolingo, que é futebol, bem diferente. Grande la parola independência, como fosse uma espada e me senti potentíssima. Avevo scoperto, acho que eu leio italiano com sotaque, esfondai, não sei o que é, broke through, il muro, di masce e planaio sul prato e branca, não conheço males e glided ao metal. Essas aqui realmente não sabia, então, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palavras por enquanto, mas não tenho certeza agora na frase. Ah, é o que apareceu no começo também, então é a mesma palavra que eu não conhecia pelo Duolingo, mas eu vi aqui no texto, já é a segunda vez que ela aparece. Shelly? Não lembro. Escolher, essa apareceu no Duolingo, eu realmente não lembrava, mas apareceu. DeFi, estudar, eu perdi um pouco nos números, mas eu acredito que seja mais ou menos umas 17 palavras que eu não conhecia. Algumas eu conhecia, mas eu não lembrei na hora que eu li. Pronúncia, eu sei que quem fala italiano provavelmente vai comentar que não está certo. Muitas coisas eu pronuncio muito como se fosse espanhol. Mas vamos concluir aqui se eles botam quantas. Então, mais ou menos de 595 palavras, eu não entendi 17. Então, eu acho que é um bom número. Eu acho que consegui entender um texto assim, por exemplo, eu não entenderia o alemão que eu estou estudando mais tempo, eu não entenderia tanto porque é um idioma mais diferente. Muitas coisas do italiano é um pouco mais fácil de entender. Então, o Duolingo também ajudou com muitas das palavras que eram bem diferentes e que eu consegui entender por causa que eu aprendi no Duolingo. Então, seria esse o resultado final: 17 palavras de 595. Allora, io ho imparato italiano per 2 mesi con Duolingo. Io ho voluto fare una conversazione di italiano con site e aprendi, ma questa settimana non ha avuto di classes di conversazione di italiano in aprendi. Adesso io parlo sola. È difficile perché ho finito il corso di italiano in Duolingo, ma fa 2 settimane e non ho studiato italiano per 2 settimane e in queste 2 settimane ho parlato francese tutti i giorni e anche ho guardato una serie in spagnolo
Allora, io credo che, non so come si dice, ma io credo che misturo le lingue. Non credo che sono una parlante di italiano, ma posso capire molto e voglio continuare imparando. Grazie. Então, para testar o listening, eu não sabia que material escolher, então eu cheguei aqui no Readlang, que é o site que eu já indiquei para vocês, que tem texto e alguns vídeos. Então, eu não vou olhar o texto, eu vou tentar ver só o vídeo. Eu vou entrar aqui no primeiro que tem vídeo. E vou ver o quanto que eu consigo entender só escutando. Eu vou copiar Ciao a tutti. aqui e vou ver só o vídeo, não vou olhar o texto. Várias curtas para iniciantes de italiano, então vou ver o quanto que eu consigo entender. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Podcast Italiano. Então, concluindo, era um texto realmente feito para alunos, então era um pouco mais fácil. Eles falavam bem lento, mas por um lado eu consegui testar realmente só o listening, porque era um podcast, então não tinha imagens, nada para ajudar eu a entender, e nem legenda, e nem nada, só o áudio. Como é um nível de iniciantes, eu consegui entender praticamente tudo que eles estavam falando. Eu acredito que eu conseguiria entender uma coisa um pouco mais rápida também, mas não tão bem, como aqui eu consegui entender palavra por palavra certinho. Mas com certeza já é um avanço, já é alguma coisa que eu consigo entender que eu não conseguiria entender antes de fazer do Duolingo completamente. Talvez eu conseguiria pegar as palavras soltas, mas não conseguiria, por exemplo, entender o tempo verbal, que eu já consigo entender quando ele está falando do presente ou do passado, e não confundir o verbo ter com o passado, porque ele sempre usa igual no francês. Então já consigo perceber essas diferenças que eu não conseguiria entender antes, porque eu nunca tinha estudado gramática de italiano, formação de frase e muitas palavras também. Então é isso. Para concluir, esses foram os meus resultados com o italiano. Eu consigo entender bastante coisa. Consigo entender, por exemplo, o alemão é um idioma que eu estou aprendendo há mais de um ano e eu consigo entender, obviamente, muito mais de italiano do que o de alemão, mesmo me dedicando mais para o alemão do que o italiano, por ser um idioma mais parecido. Eu acho que o Duolingo me ajudou muito a entender um pouco da gramática, porque eu não fazia ideia de como funcionava, e também aprender palavras novas que são mais diferentes do português, e ter uma noção de como construir as frases em italiano. Claro que eu ainda tenho muito que trabalhar em pronúncia, 2 meses e meio, mais ou menos, não são suficientes para aprender um idioma, mas eu percebo que já é aquela base, aquele primeiro passo para começar a aprender italiano. Então agora eu pretendo me dedicar usando outros materiais. O Duolingo ainda eu quero usar os stories e praticar um pouco mais da conjugação. Eu tenho uma noção agora de como se formam as frases, mas nem sempre eu lembro de como conjugar alguns verbos, ou misturo um pouco, e também misturo muito a pronúncia com os outros idiomas. Mas é isso, se inscreva no canal para aprender idioma sozinho. See you on Tuesday!